Senhor, tu sabes bem, sondas o meu coração e me conheces. Eu sei que nada sou sem a tua proteção na minha vida. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração, Espírito Santo, estou aqui. Entrego a minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio o meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração, Espírito Santo, estou aqui. Entrego a minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio o meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Eu sei que provações vou enfrentar e pelo deserto terei que passar. Abra os meus ouvidos, pois quero te escutar. Cumpre em mim, Senhor, o teu querer. Espírito Santo, estou aqui. Entrego a minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio o meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Renuncio o meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Amém. Nós vamos estudar um assunto muito importante essa noite. Eu quero dizer para vocês que esse assunto, ele é polêmico, ele é profundo, simplesmente profundo e profundamente simples. Tem muita gente que não entende o que nós vamos estudar hoje. Mas, sem a guia, como ela cantou muito bem, Bruna, muito obrigado. Sem a guia do Espírito Santo, ninguém pode compreender a palavra de Deus. Lembre-se, não foram as palavras inspiradas, mas os homens foram inspirados pelo Espírito Santo e escreveram o que nós temos hoje
e nós chamamos de Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a Escritura, assim diz o Senhor. Como estamos? Se vocês puderem, fechem os seus olhos e vamos orar. Pai, envia o teu Espírito para que compreendamos a tua inspiração neste assunto profético, escatológico, poderoso. Pedimos-te em nome de Jesus. Amém. Jovens de 0 a 800 anos, para não ofender ninguém mais. Por favor, escutem-me a mensagem do Senhor. Nós vamos apresentar uma palavra muito forte, escatológica, como eu já falei, e está no livro de Apocalipse. Dizem que o capítulo 13 de Apocalipse, alguns teólogos, alguns estudiosos, que esse capítulo 13 é o miolo, ou seja, fica no centro do livro, capítulo 13. São 22 capítulos, e dizem que é justamente esse capítulo que nós vamos entender o centro de todo o livro do Apocalipse. Tem gente que tem um pavor. Agora, interessante, Jorge, doutor Jorge, irmãos, queridos irmãos, amigos, interessante. Tem gente que tem medo de ler o livro do Apocalipse, mas não tem medo de ver filme de terror em Hollywood. Dá para entender um negócio desse? Né? Aí começa a dizer, eu não entendo o livro do Apocalipse porque é cheio de símbolos, cheio de animais, cheio de bichos, e eu fico com medo, mas não tem medo de Jason. Aquele cara da serra elétrica, ninguém se pela de medo. De tubarão, queira ou não, tubarão também é filme de terror. Suspense. Tem gente que não dorme. Tem gente que não dorme quando assiste um filme de suspense. Não tenha medo do Apocalipse. O Apocalipse nada mais é do que a revelação do Senhor para mim, para você. Eu quero mostrar para vocês essa noite, meu irmão, você que está nos assistindo também, você aqui no presencial, eu quero mostrar como é importante o livro do Apocalipse e principalmente os capítulos 12 em diante, principalmente porque falam de coisas escatológicas para os últimos dias, que esses ensinamentos têm muita coisa para nos oferecer. E o que esses ensinamentos têm para nos oferecer hoje, pastor? Vamos lá então, sem mais delongas, essa pequena introdução, vamos estudar o livro do Apocalipse, exatamente o capítulo 13. O que é que o capítulo 13 tem para nós? Mas no Apocalipse nós encontramos 3 poderes do mal. Não vá se assustar não, quando você for para casa. Mas é para o seu aprendizado teológico, bíblico, escatológico. 3 poderes apresentados nesse livro do Apocalipse, que são 3 personagens: o dragão, a besta e o falso profeta. Eu estou falando isso porque tem muita gente que tem muitas interpretações hermenêuticas, no caso, muitas interpretações bíblicas fora do correto. Eu quero dizer porque tem gente aí dizendo que a vacina é a marca da besta. Já que eu vou falar um pouquinho sobre isso, besta. Não é nada de marca da besta a vacina, fique tranquilo, viu? Não é nada de marca da besta. Mas tem gente do outro lado que diz assim, tome a vacina porque você será curado de todas as enfermidades. Também é outro extremo. Então, meu amigo, nem direita, nem esquerda, mas o alto que tem a verdade para você e para mim. Eu quero dizer uma coisa para vocês essa noite. Aí começam a conjecturar e inventar coisas sobre o número da besta, 666. É o código de barras, que a gente compra uma mercadoria e vem com ele o código de barras. Não, a marca da besta é a besta fera que vai sair nos últimos dias com um carimbo e vai tatuar na testa e na mão as pessoas. Lembrando que o Apocalipse é um livro simbólico, logo não entendamos como está escrito. O Apocalipse não se entende como se escreve, não se entende como se lê. Precisamos, à luz da palavra de Deus, iluminados pelo Espírito Santo, entender a palavra inspirada de Deus. Então, quem são esses personagens? O dragão. Pastor, o senhor não tem outro sermão para pregar hoje? Não, Deus colocou no coração, tem que ser esse. Então vai.
Quem são o dragão, a besta e o falso profeta? Apocalipse 12, como já falei, e 13, identificam esses três poderes do mal. Já vimos no capítulo 12, ontem, por exemplo, estudamos um pouquinho sobre isso, né? Falamos sobre o capítulo 12, vimos que Miguel é Jesus Cristo, que está em guerra constante com os poderes das trevas. É porque nós não enxergamos, a nossa ótica é limitada, os nossos olhos veem muito pouco. Nos bastidores nós não entendemos nem não enxergamos absolutamente nada. No capítulo 12 nós encontramos Miguel lutando contra Satanás, que no capítulo 12 é chamado de, vamos lá, dragão, antiga serpente, diabo, Satanás, o sedutor de todo o mundo. Isso no capítulo 12. Agora, Apocalipse 12, de 7 a 9, nós estudamos ontem mesmo, tá? Fala, aliás, a partir do verso 7 a 9, fala que Miguel expulsou o dragão lá de cima, Satanás, para a terra. No capítulo 13, nós encontramos uma besta, né? Uma besta que sobe do mar e uma besta que sobe da terra. Uma emerge do mar, das águas, e outra sai da terra. E depois, né, nós aprendemos que adorar, a gente só pode adorar a alguém. E esse alguém é o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, Papai do céu, tá? Então, os três poderes, vocês já notaram, né? Existem três poderes do bem e três poderes do mal. Três pessoas do bem, personagens, e três personagens do mal. A trindade verdadeira e a trindade falsa. É sobre essa questão. Então, já identificamos que o dragão é Satanás, né? Mas o que simbolizam as duas bestas? Só para fazer uma observação aqui. O dragão, a besta e o falso profeta. Vamos lá. Vamos pegar esse falso profeta e colocar como se fosse também a besta, só que aquela que sobe da terra. A besta que sai da terra é a mesma que o falso profeta. Beleza? Pegou aí? Tudo certo? Podemos continuar? Então vamos para a primeira besta, pastor. Logo de primeira aí. Vamos para a primeira besta. Capítulo 13, versos 1 a 10. Quem não puder ler na sua Bíblia pequena, já está aí no telão a letra e numa versão jovem. Eu sou jovem, por isso que a letra tem que ser jovem, porque eu só entendo se for assim. Vamos lá, leiam comigo. Apocalipse 13, de 1 a 10. Só que nós vamos ler todos agora. Vamos ler apenas os versos 1 e 2, para não cansar vocês. Vamos lá. Vi, diz a Bíblia, vi sair ou emergir do mar uma besta que tinha quantos chifres? 10 chifres. E quantas cabeças? 7 cabeças. E sobre os chifres, 10 diademas. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Muito bem, olha para cá. Que besta estranha. Ah, para falar em besta, é um animal. Que animal estranho é esse, pastor? É definitivamente um animal muito raro. Steven Spielberg gostaria de descobrir que animal é esse para fazer o outro Jurassic Park. Esse animal que acabamos de ler em Apocalipse 13, ele tem o corpo de leopardo. Ele tem a boca de um leão e as patas de um urso. Seria um material interessantíssimo para os grandes cineastas hollywoodianos. Você não acha? O que é que esses cineastas fariam com esse... Interessante, ninguém fala sobre isso, né? Ninguém faz filme. E às vezes quando a gente assiste um filme tem muita heresia no meio. Aí fica difícil da gente compreender sobre a palavra apocalíptica ou escatológica, profética. Mas isso aqui não é um filme. Isso aqui
É um drama da vida real. Nós estamos em um grande conflito, uma grande controvérsia entre os poderes do bem contra os poderes do mal, meu irmão, minha querida irmã. Tudo bem, vamos continuar analisando esse animal, analisando esse estranho animal que chama a Bíblia de besta. Bem, para isso nós devemos recorrer à chave de interpretação. Coloca aí aquela foto interessante, tá? É mais ou menos isso aí que, escuta bem. Aquela foto, não essa não, aquela foto, desculpa. Aquela imagem das bestas, das 4 bestas. Desculpa, Rogério, vamos lá. E essa aí, tá bom, essa aí primeiro. João, esse rapaz está protagonizando o João, certo? Não é ele não, mas é o que teve a visão do Apocalipse. Ele viu uma imagem, uma besta que subia do mar. A besta tinha 10 chifres e 7 cabeças. Não vai dar pesadelo não, mas você que está assistindo aí também, está vendo aí, não tem pesadelo não. Mas é o que está na Bíblia, a vida real. É simbolismo, representa. Esse animal tem 10 chifres e 7 cabeças. João viu, ficou espantado, assim como alguns estão agora, vendo essa visão, vendo essa imagem terrível. E ele queria saber o que representava tudo isso. Aquela figura agora de 4 bestas, um leão, tem um urso, de acordo com o que João viu aí, para aí um pouquinho, preste atenção nessa imagem aí, ó. Essa imagem aí, realmente é a imagem de Daniel 7, porque a gente tem que entender a Bíblia deixando-a interpretar-se a si mesma. Isso aí é regra áurea, é regra geral para se entender as Escrituras. Ou seja, a Bíblia interpreta-se a si mesma. Eu não tenho autoridade para interpretar a Bíblia. Eu não tenho autoridade para dizer que aquele leão representa isso. Aquele urso com 3 costelas na boca representa isso. Aquele leopardo com 4 cabeças representa aquilo. E aquele animalzinho lá que parecia um dinossauro, o Rex, né? Tiranossauro Rex, é um animal que o profeta Daniel viu. Ele teve uma visão, gente. E essa visão aconteceu 500 anos antes de Cristo nascer. Logo, 500 anos depois, o apóstolo João escreve o Apocalipse e vê algo parecido com Daniel 7. Vai para a história. O que é que a história diz? Lá no passado, que aconteceu, que o próprio Daniel não entendeu de primeira, mas depois foi elucidado para ele o que representam esses animais ou essas bestas feras. Vamos lá. Aquele leãozinho que vocês estão vendo ali, conforme o capítulo 7 de Daniel, ele repete, claro, o capítulo 2. O capítulo 2 ele vê uma estátua, lembra? A visão. No capítulo 7 é a mesma interpretação, só que com mais detalhes. Somente isso. O animal chamado leão representava, ali a interpretação bem clara das Escrituras, representava o poder que dominava o mundo daquela época, que era o poder da Babilônia. Na época o rei Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele reinou, aliás, Babilônia, durante um período interessante, do ano 605 até 539 antes de Cristo. E o que aconteceu no ano 539 antes de Cristo? Babilônia deixa de ser a maior potência mundial, deixando então para o próximo, e o próximo poder foi o do urso. O urso representa na história antiga, corroborando e ratificando o que está aqui na profecia bíblica, os medos e persas, que justamente dominaram o mundo e conquistaram Babilônia, conquistaram o Egito e a Lídia. Por isso essas 3 costelas na boca do grande urso. Depois do urso veio um animal com 4 cabeças chamado de leopardo. Esse leopardo representa o próprio reino seguinte de Medo-Persa. Medo-Persa durou de 539 até 331 antes de Cristo.
Mas Alexandre o Grande, ele derrubou os medos e persas e começou a reinar durante esse período e foi até o ano 168 a.C. Interessante, um detalhe que o capítulo 2 não dá com a estátua, que esse capítulo 7 de Daniel nos demonstra que é justamente as 4 cabeças. Essas 4 cabeças, conforme a história, são os 4 generais que o rei, ou melhor, o grande Alexandre, tinha. Vocês lembram do nome deles? Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu, Seleuco. Uau, que memória você tem, né? Então, obrigado por me ajudar. Acontece o seguinte, esses 4 generais ajudaram, eram os principais generais de Alexandre, as 4 cabeças do leopardo. Isso é história pura. E a história ratifica o que está na Bíblia. Agora, depois, esse império não durou muito tempo. Foi de 331 a 168 a.C., contagem para trás, viu? Regressiva. Quem toma conta agora, depois de Alexandre, é o animal terrível e espantoso que Daniel não soube decifrar como é esse animal, como é. Era terrível e espantoso e ponto final. Esse animal aí tomou o poder mundial no ano 168 a.C. e foi até 476 depois de Cristo. Está na história. Eu digo assim porque muitas pessoas acreditam mais na história do que na Bíblia. Só que a história confirma o que está na palavra de Deus. A Bíblia interpreta-se a si mesma. E Daniel 7 narra todos esses poderes, todas essas bestas, todas essas feras, todos esses animais. E o interessante é que animal em profecia, besta em profecia, quer dizer poder, reino ou rei. O interessante de tudo isso, gente, é que esses reinos, esses poderes, esses animais, eles tinham um período para dominar a terra. Mais tarde, seguiu-se um estranho leopardo com 4 cabeças, 4 asas e depois o animal terrível e espantoso. Quando o profeta Daniel teve aquela visão, ele estava tão confuso como você está e eu também hoje. Mas depois Deus deu a elucidação para ele. Ou seja, não precisa abrir a Bíblia, não está no telão. Mas se você analisar o capítulo 7 de Daniel, lá no verso 7, diz que esses 4 animais aí, esses 4 animais são 4 reis que surgiriam da terra. No verso 23 do capítulo 7 do mesmo livro de Daniel, diz que o 4º animal será um 4º reino na terra. Deu para entender? Deu não, pastor. Mas entenda pelo menos uma coisa. Assim, ó, animal representa poder. Animal representa reino, que dominaria o mundo em certo período, mas não dominaria para sempre. Amém? O que a besta, então, volta para o Apocalipse, representa na profecia? O que a besta representa? Bem, representa um poder político. Então, quando Daniel e Apocalipse nos falam sobre animais, sobre bestas, estão se referindo a poderes políticos. E logo em seguida, a poderes religiosos. Deu para entender? Então, isso não deveria nos surpreender, irmãos, pois ainda hoje os animais são usados para representar partidos políticos. Por exemplo, nos Estados Unidos, você sabe qual é o animal usado para representar o Partido Democrata? É um burro. E chamam burro de burro. Não é, burro não é inteligente, não. Burro não é burro, não. Burro é inteligente. Eu já consegui derrubar alguns cachorros por aí na estrada, mas nunca derrubei um burro. Cachorro é que é burro, meu irmão. Acho que Adão errou na hora de dizer, aí você será cachorro, você será burro. Ele trocou, eu acho. Porque cachorro, quando vê carro, ele avança para ser trucidado. Ô, Jesus. Chamam burro de burro. Ó, burro para demonstrar o partido político americano democrata. E um elefante para representar o partido político republicano. Para aí e observe. O importante é acrescentar que
O símbolo da besta aqui em Apocalipse 13 não representa simplesmente um poder político, repito, mas também um poder que se levanta contra o povo de Deus. Por esta razão, a Sagrada Escritura, a palavra bendita do Senhor, por esse motivo, a Bíblia identifica as bestas de Daniel 7 com os 4 grandes impérios, reis históricos como Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, e logo em seguida haveria uma transição de um poder político e ao mesmo tempo político-religioso. Nesse esclarecimento, com tudo isso que eu mencionei para vocês, Apocalipse 13, nós encontramos 4 bestas resumidas em apenas uma, como eu mostrei para vocês aí no capítulo 13. João viu uma besta parecida com o leão, Daniel, parecida com o urso e parecida com o leopardo. Por que ele não viu essa besta parecida com o outro animal terrível e espantoso? Porque ela vem de Roma. Ela veio de Roma imperial. Elas são geridas pelo mesmo poder. Então, pastor, quais são as características fundamentais da besta do capítulo 13 de Apocalipse? Bem, no verso 6 de Apocalipse 13, a Bíblia diz que a besta abriu a boca em blasfêmias. Tá esse texto aí, Rogério, eu te dei? Essa aí, ó. 13, verso 6. Não é esse não. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome. E a Bíblia diz, para difamar o tabernáculo, a saber, os que estão, isso aí, os que habitam no céu. Olha só, essa besta, ela tem uma característica. Qual é a característica da besta? É um poder blasfemo. Primeiro, blasfêmio. O que é blasfêmia? Bem, a blasfêmia, de acordo com as escrituras sagradas e a teologia bíblica, a blasfêmia é querer ou reivindicar o poder de perdoar pecados. Vocês lembram de um episódio que Jesus fez uma cura lá? E antes da cura física, ele curou espiritualmente a pessoa. Ele disse assim, ó, antes de dizer, levanta e anda, ele disse assim, ó, os teus pecados estão perdoados. Aí os fariseus não gostavam muito de Jesus, porque ele falava a verdade. Os fariseus começaram a dizer assim, ó, é Marcelo, né? Marcelo? O Marcelo. Os fariseus, Juliana. Olha, interessante, viu, Gabi? Helena? Os fariseus chegaram a dizer assim, esse homem está cometendo blasfêmia. Por que cometendo blasfêmia? Porque ele perdoa pecados, somente Deus pode perdoar pecados. Depende. No Novo Testamento, Jesus disse, através de um apóstolo, que a gente pode perdoar nossas culpas uns aos outros. No nível horizontal, pode sim, a gente pode perdoar o pecado do irmão que ofendeu a gente. Porém, no nível vertical, só Deus pode perdoar pecados. Sendo assim, quem se colocar no lugar de Deus, com essa prerrogativa, atribuição que apenas lhe são inerentes, está blasfemando. Morou? Entendeu? Vocês estão comigo? Posso continuar? Então, meu irmão, a besta tem essa característica, ou seja, esse poder político, esse poder religioso, esse poder tem essa característica. A besta tem a característica de ser um poder blasfemo. Segundo ponto, além de ter uma característica de poder blasfemo, ela tem uma característica de exigir adoração. O capítulo 13, esse mesmo, Rogério, só que o próximo, verso 8, por exemplo, diz, olha aí, ó, capítulo 13, verso 8 diz assim, ó, e ela será adorada por todos os que habitam sobre
a terra. Aqueles que desde a fundação, né, do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Sabe o que é que essa besta exige? Além de blasfemar, querendo ter a prerrogativa de Deus para perdoar pecados, esse poder também exige a adoração de todos os habitantes da terra. Terceiro e penúltimo. Além de blasfemar, de querer adoração, essa besta, esse poder, ele persegue o povo de Deus. Características da besta, viu? Religiosa, política religiosa, mesmo nas transições. A esta besta, diz a Bíblia, foi permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los. Depois vocês leem o verso 7, que não está na tela. Vencer quem? Os santos de Deus. Quarta e última característica dessa besta. Ela blasfema, ela exige adoração, ela persegue e ela agora faz uma imitação de Cristo. Um olhar muito cuidadoso nas ações dessa besta, desse animal, por exemplo, revela o que, de fato, essa besta, esse animal é o anticristo. Ou seja, o poder humano, satânico, disfarçado de Cristo. De quando em quando aparece um dizendo que é Jesus, né? Por aí. É anticristo. Mas não espere um anticristo com os olhos azuis, que virá da Europa, que virá da América. Não é isso não. O anticristo já está aí há muito tempo. Disse o próprio apóstolo João. Desde que o mundo é mundo, desde que o inferno desceu para a terra, desde que Lúcifer foi expulso do céu e veio aqui, ele sempre tem esse antagonismo, sempre tem alguém contra o povo de Deus, contra a verdade de Deus. Logo, a besta do Apocalipse, a primeira, é o anticristo. Interessante, gente. Essa tela, aquela da comparação agora para mim, azul, mostra por aí porque ele tem poder, ele quer imitar. É isso aí, ó. Eu não estou vendo direito não, mas vocês estão vendo por aqui, né? Cristo é apresentado no livro do Apocalipse com 7 chifres. Olha como a besta quer imitar Jesus. A besta, ela tem 10 chifres. Isso no livro do Apocalipse. Jesus tem diademas. A besta tem 10 diademas. Jesus foi morto. A Bíblia diz que a besta, ela recebeu uma ferida mortal, de acordo com a história. A história confirma a Bíblia. Jesus ressuscitou. A besta passaria por um processo de cura, e até hoje está passando por esse processo de cura. Jesus recebe a autoridade do Pai. A besta recebe a autoridade do dragão. Olha a relação que existe entre Cristo e a besta. Se fosse no Rio, eu vou ficar calado. Então é o seguinte, Jesus, de acordo com a Bíblia aqui, se assenta no trono do Pai. Já a besta se assenta no trono do dragão. Vamos para a parte final? E Jesus é adorado por todo o universo e também ele é adorado por toda a terra. A besta. Olha, em suma, a besta que emerge do mar, em Apocalipse 13, é uma imitação de Cristo, imita o ser, imita a paixão de Cristo, se apresenta com a autoridade de Cristo, quer ser igual a Cristo, usurpando o trono de Cristo, sua autoridade, o poder na terra. Diz que perdoa pecados, exige adoração. Antes de encerrar então esse ponto, eu não quero dizer para você quem é a besta. Você vai responder de acordo com a sua inteligência. Você conhece algum poder? Vou fazer essas perguntas para você responder. Além de religioso, esse poder exerce poderosa autoridade política no planeta Terra? Outra pergunta.
Você sabe muito bem, conhece um poder religioso respeitado e admirado por reis, por presidentes e ministros de Estado. Conhece um poder assim? Você conhece um poder chamado cristão que perseguiu outros cristãos no passado? Gostaria que vocês chegassem à sua própria conclusão. Pastor, o senhor está com medo de dizer o nome? Não, está bem claro como a luz do sol. A besta do Apocalipse 13 é o anticristo. É um poder político, religioso, que busca adoração por todos os meios. Vamos fechar agora com a besta que sai da terra. Bem, ela é a segunda. A Bíblia diz lá nos últimos versos, né, principalmente no verso 11, o verso 11 também. Aí nós aprendemos e enxergamos a trilogia dos poderes satânicos, que é apresentada também como um animal que emergiu, que subiu da terra. Esse animal, ele tinha 2 chifres, aquele animalzinho, aquele bodezinho ou cordeirinho, como vocês acham aqui, chamam, lá no Nordeste a gente chama de bode. Pode ser, é carneiro. Isso, olha aí, ó. A besta da terra. Estão vendo aí? Você que está me assistindo, está vendo? Vocês estão vendo aqui do presencial? Agora eu vou para a parte final do programa, viu? Do sermão. Segura mais um pouquinho aí, que a coisa vem aí. Olha só, não é a besta que vem não. É a elucidação dela. Presta bem atenção. Olha só. Ela é apresentada como um animal que sai da terra, tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Volta a imagem, eu gostei daquela imagem do bode. Eita, o bode é tão bom, assado, é uma delícia. Quem come carne, oh Jesus. Como a primeira besta, que esse segundo poder tem características, irmãos, distintivas. Primeiro, ergue-se da terra. Segundo, tem 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro. Por último, fala como dragão. Bem, esse segundo poder pode surgir em um lugar desabitado ou que tinha pouca presença humana, pois segundo o Apocalipse 17, que não está no texto aí, verso 15, por exemplo, nós encontramos na palavra de Deus as águas, e as águas, né, simbolizam povos, nações. Olha aí, eu estou dando o texto para vocês. 17, verso 15 de Apocalipse, diz que as águas que viste, João, representam povos. Então, se a primeira besta subiu do meio das águas, a primeira besta surgiu do meio de quem? De multidões, de povos. Já a segunda besta não está nas águas, ela sai da terra, um lugar com pouca habitação. Além disso, esse poder deve se erguer com os princípios do cristianismo. Esse poder tinha 2 chifres, essa besta, parecendo cordeiro, mas apesar de ser levantado, ele defendia os princípios cristãos. Esse poder, irmãos, acabaria faltando com a verdade, mas falaria como dragão. Em outras palavras, isso significa que esse poder se levantaria contra os princípios cristãos e contra o povo de Deus. Meu irmão, faço as perguntas parecidas para você interpretar com a sua mesma cabeça inteligente. Que fiz para a primeira besta, faço para a segunda. Você conhece, minha ovelha, meu querido irmão, meu amigo, algum poder, algum país poderoso hoje, que no início de sua história era uma nação cristã, estudiosa das escrituras sagradas e sobretudo símbolo de liberdade religiosa? Você conhece esse poder, essa nação? Existe hoje uma nação que, tendo origem cristã, se tornou ao longo da história uma nação secularizada, contrária aos princípios apresentados na palavra de Deus? Muito bem.
Já sabe quem é? A besta que sai da terra ou o falso profeta? Irmãos, o que vocês acham que a falsa trindade, o dragão, a besta e o falso profeta, composta por esses três, esses falsos personagens que querem adoração e blasfemam e perseguem o povo de Deus, seu propósito se resume em uma palavra: o dragão, a besta e o falso profeta, ou a que sai da terra, querem que você os adore como eles esperam que adoremos. Meus queridos, para atingir esse propósito, a falsa trindade se propôs a atacar os 10 mandamentos, especialmente os 4 primeiros mandamentos da lei de Deus. O propósito é justamente isso que está na Bíblia. Jesus ensinou: você deve amar a Deus sobre todas as coisas, com suas próprias forças, com seu entendimento, não é verdade? Esse é o primeiro e grande mandamento. Mateus 22, versos 36 a 40. Acontece que quando Jesus ensinou isso, ele disse: também existe um segundo semelhante a este, que é amar ao próximo como a ti mesmo. O que é que essa trindade falsa deseja nos últimos dias fazer com o povo de Deus? Que o povo de Deus desobedeça às suas regras, os seus estatutos, os seus mandamentos. Se você der uma olhada no texto bíblico do próprio Cristo, né, você vai entender que se você amar a Deus, você vai guardar os 4 primeiros mandamentos. Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Depois vocês leem em casa, Êxodo 20. Segundo mandamento: não farás para ti imagens para adoração. Terceiro mandamento: não tomarás o nome de Deus em vão. Quarto mandamento: lembra-te do sábado. Não é da sexta, com todo respeito aos muçulmanos, e não é do domingo, com todo respeito aos meus irmãos evangélicos e católicos. É o sábado. Não existe, desde o Gênesis ao Apocalipse, uma única linha, um único versículo que autorize a transferência do dia de guarda. Se você encontrar, por favor, eu sou um cristão, eu quero me salvar. Não que eu diga que para salvar-me eu preciso guardar a lei. Não, é o contrário. Eu preciso ser salvo para poder guardar o que Deus pede. Porque o que vem antes é salvação e depois vem observação, vem obediência. Jesus falou em Mateus, não, em João, capítulo 14, 15 e 14, não é? Se me amais, então amem a Deus. Se você ama a Deus, você guarda os 4 primeiros. Se você ama o próximo, você guarda os 6 últimos, 10. Jesus não tirou nenhum. Tem uma conversa por aí de alguns que não guardam e querem burlar as escrituras e querem ter desculpas para desobedecer, que dizem que Jesus pegou e resumiu os 10 mandamentos em 2. Eu estou resumindo o que Jesus quis dizer. Se você ama a Deus, guarda os 4 primeiros, porque os 4 primeiros dizem respeito à nossa obrigação, por amor, de obedecer a Deus, aos 4 primeiros que falam a respeito do amor a Deus. Ao próximo: se eu amo a Deus, eu não vou desonrar meus pais. Se eu amo a Deus, eu não vou matar meu irmão. Ou melhor, se eu amo ao próximo, se eu amo ao próximo, eu não vou furtar, não vou roubar. Isso inclui também honestidade nos negócios financeiros. Tem irmão que vê na Bíblia, não furtarás, mas se você compra e não paga, você está roubando. Desculpa a sinceridade, estou falando a verdade ou a mentira? Então pague o que você deve, seja honesto. Se você ama o seu irmão, você não vai dar calote no seu irmão. Se você ama o seu próximo, você não vai dizer falso testemunho contra ele. Se você ama o seu próximo, você não vai cobiçar nada que pertença a ele. Queridos irmãos, os 10 mandamentos são a chave da fidelidade.
na batalha final entre o bem e o mal. Vem cá, Cláudio. Vocês sabem o que a falsa trindade fará? Ele vai atacar, ela vai atacar de frente os 4 primeiros mandamentos, que falam do amor que devemos prestar a Deus. Assim, o dragão, a besta e o falso profeta procurarão por todos os meios que seu amor por Deus diminua. Essa falsa trindade vai buscar, sem sombra de dúvidas, adoração a qualquer custo. E para isso, você deve apagar da mente das crianças, dos jovens, dos adultos, os 4 mandamentos primeiros da lei de Deus, que nos falam do amor e da adoração ao verdadeiro Deus. Amar e adorar a Deus é a coisa mais importante na vida. Acredite, o seu amor a Deus será posto à prova nos últimos dias desta terra. Neste tempo, os últimos dias, os finais da história terrestre, vocês devem estar preparados, pois em algum momento terão que enfrentar as mesmas provas que Sadraque, Mesaque, Abdenego, Daniel tiveram que enfrentar em sua época. Então, meu irmão, minha irmã, você terá que escolher entre adorar a verdadeira trindade, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, ou a falsa trindade, o dragão, a besta e o falso profeta. Qual será a sua decisão? Enquanto Cláudio canta, o apelo é: diga para Deus hoje: Senhor, eu quero te adorar em espírito e em verdade. Eu quero adorar ao Senhor Cristo, ao Senhor Espírito Santo, ao Senhor Pai Todo-Poderoso. Enquanto ele canta, diga para você aí onde você estiver, aqui na igreja e no virtual, diga: Deus, eu peço perdão para o Senhor e quero que o Senhor perdoe os meus pecados e quero te amar e quero obedecer a tua lei, porque eu devo te adorar em espírito e em verdade. Enquanto ele canta, você aqui no presencial, você pode ficar em pé. E aí no virtual, você pode escrever: eu aceito a verdadeira trindade. De hoje em diante, eu quero adorar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mas faça isso enquanto ele canta. A graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado tranquilo descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita e fim. Pecado não se explica, pecado se paga e Cristo paga.
pagou por mim. Havia imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou o abismo e sem hesitar estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar. Nos dá esperança que move a certeza que Cristo em breve virá. Assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. E Cristo pagou por mim. Obrigado, Cláudio. Só quem tem a graça de Jesus pode guardar a lei de Deus. Quando a gente guarda a lei de Deus sem a graça, é um legalista. E muitos dizem que tem a graça de Deus e não guardam a lei, aí é um antinomista. Guarde, porque você ama. E ponto final. Se você puder, e onde estiver, feche seus olhos e ore comigo. Ó graça eterna, graça divinal, ó Deus que proporcionou para nós a vida eterna através de Cristo Jesus, teu Filho. Obrigado por ter derramado também o Espírito Santo sobre nós. Aí está a verdadeira trindade que deve ser adorada. O triunvirato do bem e não a besta, o dragão e o falso profeta. Eles estão aí, Senhor, e nos últimos dias obrigarão muitos para desobedecer a tua palavra. Nos dê poder, nos dê resignação, nos dê autoridade, nos dê amor, para que possamos ser fiéis, assim como a bússola é ao polo, a tua palavra que é a verdade.
Dá-nos uma noite de muita graça, de muita paz, pois te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Tchau.